7, nós vamos encontrar Jesus começa a intensificar a sua vida de milagres e de acontecimentos sobrenaturais na vida de Jesus. E ele, logo ao sair de Cafarnaum, ele foi da realidade para Cafarnaum, porque Jesus morava naquela cidade, ele tinha uma casa alugada em Cafarnaum, e ele foi convidado para ir na casa de um capitão do exército romano, e logo depois ele sai daquela casa, depois que ele opera um milagre na casa do romano, do centurião de Cafarnaum, e Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Versículo 11 diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus. E quando chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levavam um defunto, era filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e todos se apoderaram do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque estamos diante de tua santa palavra. E, Senhor Jesus, queremos nessa tarde declarar a Ti que o Senhor, através de Tua palavra e do Teu Espírito, és bem-vindo em nossas vidas. Toma as nossas mentes, os nossos corações, fala, meu Pai, a Tua igreja, fortifica a nossa fé, abre cada vez mais os nossos olhos espirituais para podermos enxergar as verdades de Tua palavra. E, meu Deus, fortalece a nossa fé ao ponto de vivermos um evangelho digno, autêntico, genuíno, de deixarmos a religiosidade, a legalidade, para que possamos viver uma vida de intimidade contigo, de te conhecer cada vez mais como Deus vivo, o Deus verdadeiro. Abençoe essa tarde. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Por que acontece a história lá do Uruguai? Porque quando eu estava visitando aquelas famílias ali, pregando, ensinando naquele lugar ali, eu pude observar uma coisa que eu até então não tinha me dado conta. Nós temos contatos constantemente, né, com pessoas carentes, pessoas necessitadas, mas muitas vezes nós ficamos insensíveis à realidade dessas pessoas. Muitas vezes a gente fica até comovido por algum momento, faz alguma coisa, tem algum gesto, né, de carinho, de compaixão. Eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, a nossa igreja ela era muito ativa em ajudar a um asilo, né,
de idosos que eram colocados naquela casa sem nenhum parente ir lá normalmente visitar ou cuidar. Era aquele tipo daquela pessoa, sabe, aquele que não existe mais ninguém que queira cuidar ou de uma avó, ou de uma avó, ou de uma parente distante, e simplesmente o governo, né, na sua capacidade de aposentadoria ou de INSS, não sei, nessas condições, vão lá e pagam pelas necessidades daquela pessoa, mas elas são jogadas e esquecidas naqueles lugares. E nós, como igreja, nós participávamos da vida dessa gente. Nós íamos lá e nós tínhamos um caderno interessante, que eu lembro que nós tínhamos os aniversários daqueles residentes. Naquele abrigo nós tínhamos mais de 30 residentes e nós tínhamos a preocupação de dar presente de aniversário, especialmente para aqueles que ainda estavam, né, conscientes, estavam, né, ativos, outros que já estavam, né, quase em estado, né, de coma ou de demência completa, que não tinha mais condições, às vezes o Alzheimer ou Parkinson ou alguma doença, alguma enfermidade que tinha roubado as condições físicas, né, mas as que estavam bem ainda de saúde, elas participavam e se alegravam com as nossas visitas e com as nossas atividades da igreja, visitando regularmente. Nós íamos naquele lugar todo domingo à tarde para realizar um culto para eles. E muitas vezes tinha festa também, onde a gente tinha comida, tinha música e era uma alegria. Mas quando eu estava ali no Uruguai, eu estava pensando exatamente naquela mulher jogada naquele lugar, lá longe da cidade, num bairro onde não tinha nenhuma condição social, nem econômica, para que ninguém morasse naquele lugar, muito menos uma viúva. E aquela mulher, ela estava em uma condição única, ela não tinha ninguém na sua vida. Aqui diz assim que Jesus foi para a cidade, depois dele ter curado o servo de Cafarnaum, do oficial romano. Ali diz que aconteceu depois, pouco depois, ir ele à cidade chamada de Naim. E eu fui ler sobre essa cidade, e não é lá essas coisas, naquela época de Jesus, um lugar para você querer morar. Era um lugar também pobre, um lugar atrasado, em um lugar extremamente desfavorecido. E quando Jesus ia chegando perto da porta daquele lugar, daquela cidade, vai que estava tendo uma procissão para o cemitério. Alguém já foi em alguma cidade pequenininha aqui do interior de Pernambuco, quando tem alguém morre e ele sai a pé e o caixão, né, a funerária providencia um tipo de rodas, né? Eles botam o caixão em cima e as pessoas vão na cidade e aí a família, os parentes, os amigos vão andando pela cidade, pelas ruas, levando o defunto, né? Vocês já viram isso aí? Eu já presenciei isso lá no interior várias vezes. Naí era um lugar mais ou menos assim, um lugar atrasado e um lugar onde havia morrido um jovem. E a Bíblia diz que aquele jovem, aquele rapaz, era filho único da sua mãe, que era viúva. Olha que coisa interessante. Isso mostra a realidade daquela mulher. O rapaz morre e era filho único de uma viúva. Eu não sei se vocês perceberam já a gravidade da perda daquele filho. Perder um filho já é uma tragédia para o coração de uma mãe. Quem tem filho aqui que pode imaginar isso, né, Tereza? Imagine você perdendo Belinha na flor da juventude, né? Marguito tem um filho, pastor da igreja, né?
Elaine perder a sua filha, né, Elaine? Maísa, imagina, né? Vaninha tem Pedrinho, mãe com filho único, é uma mãe com filho único. Imagina a tristeza, o desespero que entra no coração com qualquer perda, independente. Mas para essa mulher, perder aquele filho era a garantia de sua velhice. Presta atenção. Aquela mãe não só perdeu o seu filho ainda na juventude, ela perdeu o seu futuro. Porque naquela época, um idoso que não tinha com quem cuidar dela estaria em mais lençóis, muito mais maus lençóis mesmo. Não havia esse aparato social de aposentadoria ou de abrigo de velhos, e muito menos as condições de vida, porque no lugar onde a pobreza é extrema, uma viúva passa muito mais necessidade do que uma pessoa que tem condições de uma família, de trabalho, de emprego. E uma situação dessa muito mais quando aquele filho, que é a esperança dela de uma velhice, debaixo dos cuidados de seu filho. Quem sabe aquela mãe estava sempre pedindo a Deus: meu Deus, que meu filho cresça e ele possa ser um grande homem, e ele se case com uma moça bonita, que ele possa me dar a alegria de ter netos, e eu poder ter uma velhice no conforto, no amor e no cuidado da minha família. Toda mãe pensa isso, não pensa? Mas essa mulher, toda a sua vida, toda a sua esperança, todo o seu futuro desmoronou com a morte de... Eu fico pensando o que se passava no coração daquela mãe. Qual era, veja bem, qual era o sentimento dela para Deus? Você já parou para pensar que muitas vezes nós apontamos o dedo na cara de Deus por causa de uma banalidade? Muitas vezes ficamos zangados com o pastor da igreja ou com o povo da igreja por causa de besteira. Já vi confusões por causa de arranjo de flores. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque mudou-se um pouco a liturgia. Antes se cantava assim, agora se canta assim. Eu fico pensando o que passava no coração dessa mãe quando o filho que representava o futuro garantido dela, o amor da casa dela, do filho único, do orgulho dela. Eu não sei, mas a minha mãe dizia que eu era a cara do meu pai. E quando ela ficou viúva, quando meu pai faleceu, eu notei que minha mãe se apegou muito mais a mim para ter proteção, cuidado, mesmo ela tendo as condições de vida boa de viver, mas ela ainda precisava do filho para lhe dar a proteção de um marido. Eu não sei se essa mulher apontou o dedo para a cara de Deus. Aqui não diz, essa passagem não diz, mas é bem provável que ela deve ter perguntado: meu Deus, por que levaste o meu filho? Já levaste o meu marido? Ela não podia ter no coração rancor, uma atitude de desespero. E agora, o que vai ser de mim? Essa mulher estava aqui, e a palavra diz uma coisa muito interessante. Veja o que é o versículo 13 diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. É Lucas no capítulo 7, versículo 13. E vendo-a,
Jesus disse para aquela mulher: não chores. Agora, naquela agitação, naquela multidão carregando aquele caixão de defunto, Jesus olhou para aquela mulher e ele foi movido de íntima compaixão. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês também se lembram, aqui no Brasil, especialmente no interior, há muitos anos atrás, nós seguimos rigorosamente as tradições católica, apostólica, romana de luto. Quando alguém morria numa família, os parentes íntimos, pai, mãe, filho, tia, assim, os mais próximos, eles se vestiam todos de preto. E durante 40 dias eles passavam num período que eles chamavam de luto. Não tinha música, não tinha televisão, não tinha festa e nem tinha comidas elaboradas. Era luto. E tinha missa de 7º dia, missa de 30 dias, do 30º dia, e depois encerrava no luto com 40 dias. Era uma tristeza tremenda para uma família, e ela expressava na roupa, todos vestiam negro. Isso também porque lá em Naim era a mesma coisa. Lá em Naim, quando alguém morria, a família imediata se vestia de preto. Mas nesse enterro só tinha uma pessoa vestida de preto. Era a mãe daquele garoto. Era tradição também dos judeus de que quando alguém morria, na comunidade tinha grupos de mulheres que iam chorar juntamente com as pessoas enlutadas pelo morto. Então tinha grupo de mulheres que iam exclusivamente para chorar. É interessante. A atividade daquelas mulheres, elas saíam e iam para os enterros e chegavam nos velórios e elas se sentavam assim, tipo uma comissão, e a única coisa que elas faziam é chorar. Provavelmente em Naim tinha dessas mulheres lá chorando, mas Jesus não se dirigiu a ninguém. Ele vai diretamente para aquela mãe e ele olha para aquela mulher e, movido de íntima compaixão por ela, disse: não chores. Deus precisando de aleluia. Nós precisamos, nesse texto aqui, hoje à tarde, tirar uma aplicação prática para as nossas vidas. Primeiro, não importa a situação que eu esteja passando, não importa a dificuldade que eu esteja vivendo, não importa até mesmo a dor da morte que eu esteja sentindo, mas Deus, Jesus, está sempre olhando para mim e Ele sempre está movido de compaixão por mim. Deus nunca olha para você sem se mover de íntima compaixão. Quando Jesus olhou para aquela mãe, com o seu olhar, Ele pôde ir no mais profundo daquela alma daquela mulher. Ele sentia exatamente a dor que ela sentia. Ele sentia o desespero que ela sentia, a angústia, as lágrimas que ela derramava ali eram as lágrimas do coração de Jesus. E eu quero lhe dizer hoje à tarde, essa mesma compaixão Ele tem por cada um de nós. Nunca se sinta que Deus é injusto com você. Nunca diga a Deus: por que Deus? Por que fizesse isso comigo?
Porque não é Deus que faz. A única coisa que Jesus podia fazer ali era simplesmente deixar o caixão passar e seguir caminho. Não podia? Ele não podia ter dito: que pena, um jovem faleceu. Não é assim que a gente faz quando a gente vê. Eu não sei de vocês, mas preste muita atenção. Quantas vezes eu já ouvi isso, mas era tão jovem, tão bonito. E se fosse feio? É isso mesmo. É isso mesmo. E se fosse um velho? Não ia ter tristeza, não? A dor daquela mulher era uma dor de mãe. E eu lembro uma vez que eu estive num enterro, onde o filho era tão velho quanto já uma mãe idosa. A mãe tinha 92 anos e o filho que ela estava sepultando tinha 73. O filho morreu primeiro do que a mãe, mas ele já tinha 73 anos. E naquele dia, aquela mulher disse: meu bebê foi embora. E eu olhei para ela. Para ela não tinha idade. Não mesmo. Ela estava com 92, o bebê dela tinha 73. E ela achava que ainda era o bebê dela, que tinha que ir embora. Sabe por quê? Porque era o coração de mãe que estava ali chorando. E por causa da sua íntima compaixão por ela, ele é movido a fazer algo. Ele disse para aquela mulher: não chores. Mas o fato de ele dizer para ela não chorar, não é uma coisa normal para a gente dizer a mãe nenhuma que esteja enterrando o seu filho. Porque não se diz isso para uma pessoa que está enterrando um filho. Não chore. Claro que tem que chorar. O seu coração de mãe não vai poder ficar calado. Mas Jesus sabia, porque ele estava dizendo não chores, porque ele estava providenciando a alegria renovada no coração daquela mãe. Ele olha e ele coloca a mão no, aqui a palavra que é usada aqui é esquife, o ataúde, caixão. E aí aqueles que estavam levando pararam, porque Jesus impediu que aqueles homens seguissem caminho. É bem provável que eles estavam caminhando para lá com o caixão e Jesus deve ter vindo na frente e colocou a mão e impediu que eles continuassem caminhando. Quando Jesus colocou a mão no esquife, no caixão, eles pararam, porque Jesus estava interferindo, preste atenção, Jesus estava interferindo no curso natural da vida. Escuta essa sua. Jesus estava atrapalhando o curso natural, ele estava alterando o curso natural da vida, porque o curso natural da vida, depois da morte, é enterrar o defunto. Aleluia. Mas Jesus se colocou no caminho e disse para a mulher: não chores. Imagina a situação daquela mãe. Como assim não chores? Não seria uma reação normal dela? Ela não podia dizer: mas meu Deus, que fizeste? Ela podia dizer para Jesus: o senhor não está vendo não? Isso aqui é meu filho único. Eu já sou uma viúva, eu não tenho mais nada da vida. Perdi tudo. E o senhor ainda diz para não chorar? Ela podia ter dito assim, né? E Jesus coloca a mão ali e diz: não chores. E chegando perto, ele diz para o rapaz: jovem, eu te digo, levanta. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quantas vezes Jesus
atrapalhou, impediu o curso natural da minha vida. Mas muitas vezes, de forma tão drástica, que eu pensava até que era coisa ruim. Mas Jesus já várias vezes na sua palavra: o que faço hoje, tu não entendes, mas lá na frente, tu entenderás. Aleluia. Ele disse para aquela mulher: não chores, jovem, levanta-te. Agora imagina a alegria que entrou e invadiu o coração daquela mãe, e o espanto, porque aqui a palavra diz assim: e o defunto se levantou, no versículo 15, e começou a falar. Não sei o que foi que ele falou. Aqui não diz o que ele falou, mas coisa boa foi. Porque quem estava morto agora reviveu. E aí diz assim no versículo 16: e todos se apoderaram de temor. Gente, eu não sei de vocês, mas se eu tivesse nesse dia, eu ia sair correndo. Porque é todo dia que a gente vê um defunto se levantar. Carreirão. Eu contei para vocês aqui já, não foi? Na igreja, eu já falei aqui, no pastor que ressuscitou lá em São Paulo, muitos anos atrás. Não? Não contei não. É sério. Tem um missionário americano, JP. JP era muito famoso nos anos 60, lá em São Paulo. E JP estava viajando para o Rio. E o pastor JP disse que quando chegou na Anchieta, na Dutra, não sei qual foi, ele estava indo, o Espírito Santo falou para ele sair e entrar nessa cidade. E ele ficou achando isso é coisa da minha cabeça, de imaginação. E Deus incomodou tanto ele, que ele finalmente, quando chegou na saída, ele: o que é que eu vou fazer nessa cidade? Quando ele estava, ele lembrou: aqui tem um Instituto Bíblico. Ele era pastor missionário dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E ele lembrou que o amigo dele era diretor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus lá naquela cidade. Aí ele pegou o carro e saiu. Entrou. Quando chegou no instituto, perguntou ao rapaz, pelo pastor João de Oliveira, meu xará. Perguntou: cadê o pastor João? Ele disse: o senhor não soube? Ele disse: de quê? O pastor João faleceu. Eu disse: como assim? O pastor João faleceu. Está tendo o velório dele. Ele foi. Quando ele chegou, estava um caixão do pastor João. E ele foi, se aproximou do caixão. Quando ele olhou, pastor João, ele disse que o Espírito Santo moveu ele ali numa igreja enorme, gente de todo o estado de São Paulo. Ele era um homem muito conhecido, muito famoso, era diretor do Instituto Bíblico, muito querido, pastor da igreja enorme. E lá, aquele pastor americano, JP, disse que Deus falou no coração dele: ore para que meu servo viva outra vez. Isso é uma oração difícil para fazer. Eita glória! Eu disse: meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. E o Espírito Santo queimando o desejo do coração dele, ele disse que levantou a mão e orou: meu Deus, levanta o teu servo, porque ele ainda tem uma obra para fazer aqui na terra. E sabe o que aconteceu? O pastor João de Oliveira se levantou. Tinha gente na igreja desmaiando, de espanto. Glória! Quem estava naquele dia, naquele lugar, e não era crente, era religioso, se converteu. E até o dia de morrer, João de Oliveira, o pastor João de Oliveira, deu testemunho de que um pastor americano, um doido, que saiu da rua, da estrada, e veio orar para que ele levantasse.
Esse evangelho ainda é o evangelho de hoje. Agora, por que nós não vemos hoje em nossas igrejas assim? Porque tem coisas que nós fazemos que impedimos o poder de Deus, a atuação do Espírito. Aqui, Jesus diz para essa mulher: não chores, filho, jovem, levanta. E aí diz o seguinte: e todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eita glória! Quem é que quer que Deus visite Eita glória! a sua casa? Oh meu Deus! Visite a sua vida. Aleluia! Mexa, arranque É Deus, vai lá agora, Pai. os ferrolhos de incredulidade das portas que atrapalham a minha vida. Aleluia, glória a Deus. A minha vida está cheia de complicações, cheia de coisas na minha cabeça, cheia de incredulidade, cheia de religiosidade, cheia de coisas que não servem para nada. Mas Deus vem e visita o seu povo. Eu tenho certeza que esse ano, Carminha, esse lugar aqui, a quarta-feira à tarde, vai ser conhecido, Deus, Eu creio. como um lugar, a hora que Deus vem e visita o seu Meu povo. Deus, a Deus. Vão acontecer coisas sobrenaturais nesse lugar. Eu creio, meu Deus. Nós vamos ver aqui por nossos olhos coisas que vocês vão dizer: meu Deus, o que é isso? Aleluia. E gente vai entrar aqui por essas portas e vão dizer: hoje eu conheci um Deus vivo e verdadeiro. Agora, nós temos que pagar o preço para a gente ver esse milagre. É verdade. Nós precisamos pagar o preço para vermos esses milagres. E muitas vezes o preço é uma viuvez e a perda de um filho. Às vezes o preço é alto. Aquela mulher nunca teria tido a visitação de Deus se ela não tivesse perdido aquele filho. Se ele tivesse vivo, Jesus ia passar por aquela cidade, gente, e ia embora. Ela nunca teria tido um encontro com Deus como ela teve naquele dia. Mas pelo fato de que ela perdeu seu filho, Jesus chegou. Então o preço dela foi muito alto. E eu preciso me conscientizar, como crente, eu preciso estar no altar de Deus, na consagração, na submissão à palavra dele. Quando a Bíblia diz uma coisa, eu tenho que crer no que ela diz. Eu não tenho que esperar razões, provas científicas. Jesus disse que Ele é a ressurreição. Quando Ele diz a história de Marta e Maria, quando Ele diz para aquelas irmãs: eu sou a ressurreição, elas dizem: eu creio no dia que meu irmão vai ressuscitar, no dia do juízo. Ele disse: não é no dia do juízo, não, é agora, porque eu sou a ressurreição. Eu preciso crer. Mesmo que não aconteça uma ressurreição nessa igreja, mas eu preciso crer que Deus tem poder para ressuscitar. Como Ele ressuscitou o pastor João de Oliveira. Então eu preciso exercitar a minha fé. E a fé que eu preciso exercitar é exatamente a fé de que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E o milagre que a gente pode ter, eu tenho falado isso aqui já quarta-feira, essa quinta, né? Sobre fé, sobre milagres. O tema é esse, né? O centurião que estava na cidade de Cafarnaum, antes de Jesus ir curar, ressuscitar esse rapaz, esse
centurião disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, né? A Igreja Católica inclusive usa isso na liturgia da missa. Tem uma parte da missa que nós recitamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas uma só palavra, a minha alma será salva. A fé desse centurião foi exatamente assim. Ele disse para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa ir lá não, eu sei disso, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque ele era romano. Ele sabia que Jesus, como rabino judeu, jamais entraria na casa dele, ele sendo romano. Então ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta só uma palavra e meu criado vai ficar curado. Sabe o que é isso? Fé sem ver. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver o milagre acontecer na minha vida. Eu creio, Jesus. Aleluia. Vamos lá. Eu não sei do que é que você está precisando nessa tarde, o que você tem precisado, ou o que você ainda vai precisar. Eu não sei como é que está a sua situação. Eu sei que está todo mundo com cara bonita e está todo mundo aqui abençoado. Mas independente disso, eu quero que você ore hoje à tarde e você diga a Jesus que você quer crer, você quer ter uma fé de crer no poder de Deus agindo na sua vida, na sua igreja, aqui nesse lugar, e que você deseja que Deus esteja verdadeiramente visitando cada um de nós aqui. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus, meu Deus, um desejo de nossos corações, de tuas filhas, de Flávio, do meu coração, é de que tu manifestes, meu Pai, a tua graça, o teu amor, verdadeiramente em nossas vidas, a tal ponto que prodígios, milagres, coisas sobrenaturais aconteçam nesse lugar, que pessoas recebam a tua visitação de tal forma que o teu nome seja glorificado em suas vidas. Amém. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem e visita teu povo aqui, opera maravilhas, sinais, prodígios, milagres, para que o mundo lá fora saiba que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e um Deus que não mudou, que é hoje, é eternamente o mesmo Deus. Vem, Jesus, vem e abençoa a tua igreja, e nós te pedimos isso já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar.